Olá, este é o programa Câmara 70 anos. Toda semana recebemos aqui em nosso estúdio vereadores e ex-vereadores para resgatar a história de 7 décadas da Câmara Municipal de Araçatuba. Nesta edição, quem nos ajuda a cumprir este desafio é o empresário da comunicação, ex-vice-prefeito de Araçatuba e ex-vereador do nosso município, José Carlos Sanches Hernandes, mais conhecido como Carlos Hernandes. Olá, Hernandes, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Olha, o prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite que vocês me fizeram. Fico muito feliz em estar aqui na Câmara Municipal. Muito feliz também em ter participado por 2 vezes da Câmara. E para mim é uma alegria imensa, né? Quando vejo aqui, rever os amigos, rever as pessoas maravilhosas como vocês, né? Aqui na TV Câmara. Isso me enche de orgulho e de satisfação. Não poderia deixar de atender um pedido como esse, Suzy. Está certo, vamos lá então. Como já dito, Carlos Hernandes foi vereador aqui de Araçatuba por 2 mandatos consecutivos. Integrou a 12ª e a 13ª legislaturas entre os anos de 1997 e 2004. Hernandes, antes de mais nada, o que despertou o seu interesse pela vereança? Olha, na verdade, como homem de rádio, né, e de televisão, de comunicação, a gente, no meio de comunicação, nós fazemos praticamente uma vereança, entre aspas, né? Por quê? Porque quando você faz um programa de jornalismo, por exemplo, então as demandas que tem da população, eles pedem para que você fale. Por exemplo, se você não está sendo atendido muito bem o atendimento, por exemplo, do coletivo, ou do lixo na rua, ou da segurança, enfim, esses tópicos tudo que a gente convive no dia a dia, eles procuram a imprensa. E daí você fala, você vai procurar as pessoas que estão no momento, através ou um vereador, ou um secretário, ou um prefeito, para saber dele o que é que está acontecendo. E aquilo me despertou. Eu falei, poxa, se eu estou já como radialista e também como homem de televisão, como jornalista, eu posso muito bem ser político e representar as pessoas dentro do legislativo. Isso eu tinha muito contato na época, você sabe, com o Dr. Jorge Maluni Neto, que foi, como é que eu digo, o meu incentivador para isso. Ele falou, não, você tem que ser vereador, vamos começar assim. Ele tinha os planos políticos para mim e me dizia isso. Falou, olha, começa como vereador. Como vereador é legal, você vai ter uma oportunidade de fazer o que você gosta pela cidade, de trazer bons projetos, de fazer coisas boas. E isso tudo me incentivou. E, de repente, em 1900, eu já havia sido candidato a vice-prefeito em 88 e 92, e aí, em 96, resolvi vamos dizer assim, uma carreira solo. Né? Se candidatou a vereador e foi eleito. Me candidatei a vereador, tive o prazer de ser o vereador naquele ano, em 1996. Fui o vereador mais votado. Fui o vereador mais votado, presidi a primeira sessão. Como presidente da Câmara, presidi a primeira sessão. A sessão de instalação da 12ª legislatura, da 12ª legislatura, exatamente. E aí acabou ocorrendo que eu fiquei mais um ano, fui reeleito em 2000. Hernandes, como era a cidade de Araçatuba, os seus principais problemas, o que mais você ouvia de reclamação da população naquela época, quando você ingressou aqui na Câmara em 1997? Olha, a grande grita da cidade, aquilo que todo mundo realmente nos procurava, era por asfalto. Nós tínhamos muitos bairros sem asfalto, muitos. Por quê? Porque até então você tinha uma incorporadora que fazia o loteamento, mas o loteamento não tinha asfalto. O loteamento era feito sem nenhuma infraestrutura. E isso realmente era uma demanda que todos aqueles que moravam nesses determinados bairros nos pediam. Não só para mim, mas como para todos os vereadores, para que aqueles bairros pudessem ter asfalto. Então, isso tinha muito. Eu me lembro que isso era bastante frequente. Uma outra situação era o desemprego, né? Naquela época, todo mundo pedia para que a gente conseguisse buscar indústrias, para que a gente conseguisse buscar coisas que pudessem, empresas que pudessem dar um determinado tipo de uma quantia de emprego, porque realmente todas as pessoas que te encontravam, geralmente uma ou outra dentro da família estava desempregada. Era uma situação, está voltando hoje, infelizmente, a gente está acompanhando e o Brasil hoje não mudou muito. Não mudou muita coisa, Não mudou né? muita coisa. Não mudou muita Mas coisa. é uma situação que a gente deparava e bastante.
verdade. Olha só, nesses 8 anos em que Carlos Hernandes esteve aqui na Câmara como vereador, o Arquivo Digital aponta que o senhor apresentou pelo menos 20 projetos de lei, um projeto de lei complementar, 5 projetos de resolução e 12 projetos de decreto legislativo. O senhor se recorda daqueles que marcaram a sua trajetória aqui no Poder Legislativo araçatubense? Olha, de todos não me recordo, não, sinceramente não. Claro, mas são muitos. São vários, né? É assim, eu não fiz lá tanta quantidade, mas eu fiz com qualidade. Tudo eu fiz muito bem pensado. Eu me lembro quando eu cheguei, um dos meus primeiros projetos foi o seguinte: naquela época a gente estava com uma inflação um pouco maior e os tributos municipais, eles estavam lá, os juros eram por volta de 10%. Ou 15%, 10%, e nós fizemos o projeto reduzindo para 2%. Esses juros, quando você atrasava algum imposto, alguma coisa, certo, algo assim, eu me lembro que foi um dos meus primeiros projetos. Depois eu fiz um outro que eu acho que esse foi essencial. O Girão pegou carona nesse, viu, Suzy? Ele foi esperto, pegou carona comigo nesse, meu querido amigo Sidney Girão. Nós fizemos um projeto, dado a tantos pedidos para que esses bairros que não tinham asfalto fossem asfaltados, eu resolvi fazer um projeto que não se podia mais fazer loteamento se ele não tivesse infraestrutura, principalmente o asfalto. Então ele tinha que ter. Lógico que a gente mexe aí numa caixa de abelha, porque todos aqueles que faziam na época os seus loteamentos já estavam acostumados a fazê-los dessa forma, porque era muito mais barato, ficaram preocupados. Mas o projeto passou. A Câmara entendeu, o projeto passou, foi um belo de um projeto, porque a partir daí nós não tivemos mais nenhuma preocupação. E isso foi bom porque ajudou o poder público, né? Porque a prefeitura não ficou dependendo mais só dela para fazer a infraestrutura. Quem fazia a infraestrutura era o próprio incorporador ou quem estava fazendo o loteamento, ele que cuidava disso. Então, acho que isso foi um belo projeto, eu fiz em parceria com o Sidney Girão, foi um projeto fantástico. E depois disso, nós passamos a ter os novos loteamentos já com infraestrutura. Isso foi muito bom para a população. Eu acho que dessa forma a gente contribuiu muito para aquela demanda que a gente tinha, que era muito grande, e para aqueles loteamentos não tinha mais jeito de fazer, não tinha como, mas a partir daí sim nós conseguimos emplacar esse projeto que eu acho que foi fantástico. Com certeza evitaram muita dor de cabeça, né? Muita dor de cabeça, Hernandes, tenho certeza e a participação disso. Em comissões especiais, em discussões com outras esferas governamentais, né? Que acabaram trazendo conquistas para o nosso município. Você se recorda de alguma coisa nesse sentido? Me recordo, sim. Nós fizemos um bom... nós participei de algumas comissões e uma muito boa. Me lembro com o vereador, com o Gilberto Mantovani, com o Batata, e tinha mais um vereador, eu não consigo lembrar o nome agora, mas eu me lembro que eu e o Gilberto Mantovani, nós fizemos um book e levamos para o secretário de transporte na época do governo do estado, pelas mortes que a gente, infelizmente, pelas vidas que nós perdemos na Eliezer Montenegro Magalhães, que hoje, graças a Deus, está duplicada, mas na época não estava. Então, a cada notícia que a gente pegava nos jornais locais, eu fiz um book tudo direitinho e levei para o secretário e falei, olha, o tanto de vida que a nossa cidade está perdendo por conta dessa duplicação. E começamos a luta ali pela duplicação da Eliezer. Isso, até que depois conseguimos a duplicação, que veio no governo do Dr. Jorge Maluri. Isso, aquela primeira duplicação que eu estou falando. Na frente do bairro São José. Ali. Isso, separando o bairro São José, fazendo a pista dupla ali do bairro São José, do Ezequiel Barbosa, hoje do Beatriz e todos esses bairros que ficam além da pista. E isso tudo São Rafael, São Rafael, muita gente perdeu a vida ali. E nós fomos, graças a Deus, ouvidos e dali partiu a sementinha que causou a duplicação da pista. Eu acho que essa foi uma comissão que eu me lembro que teve sucesso. Nós voltamos muito felizes porque ela teve sucesso. No biênio 2001-2002, o senhor teve a oportunidade de ocupar a presidência da mesa diretora. Quais foram as suas principais realizações, Hernandes, como presidente da Câmara? Olha, eu passei pela Câmara assim e tenho que dizer para todos vocês que uma alegria tão grande, porque eu sempre digo, e quero repetir aqui nesse momento dessa entrevista,
que quando eu não estava na Câmara, todo mundo falava assim, né? As pessoas às vezes comentavam, mas na Câmara ninguém trabalha, que não sei o quê, uns comentários, sabe? Eu ficava ouvindo aquilo e vim para a Câmara. Vim primeiro como vereador e depois tive o privilégio de ser presidente dessa casa. Gente, que equipe maravilhosa. Eu digo isso sempre, quando venho aqui eu falo muito. Olha, que conjunto, que equipe. Olha, tomara que as empresas privadas tivessem a mesma equipe que tem a nossa Câmara Municipal. Sabe? Pessoas dedicadas, cada um cumprindo com o seu dever, fazendo o seu trabalho. Eu tive uma equipe aqui na época de 2000, quando eu assumi a TV Câmara, quando eu assumi a presidência da Câmara. Olha, maravilhosa, de pessoas que me ajudaram, que deixaram a Câmara do jeito que eu queria, redonda, tudo certo, tudo funcionando. E uma das coisas que eu fiz e que você está sentado aqui hoje, graças a essa implantação, lógico que outros iriam implantar, mas eu acho que foi colocar em prática um projeto do meu querido amigo Dunga, do vereador Dunga. Ele tinha feito um projeto da instalação da TV Câmara e eu instalei. Falei, Dunga, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o seu projeto em evidência, em prática. E regulamentou a programação, regulamentamos a programação, fizemos tudo direitinho, foi um sucesso. Enquanto a gente não tinha a TV Câmara, eu coloquei, fui o primeiro, com o meu querido amigo Valdecir Sabione, dono, agora em memória, o senhor Leonardo Sabione, donos da TV Birigui. E eu falei para eles, olha, eu quero transmitir, eu quero dar transparência à TV Câmara, pela TV. E eu que implantei, então, e que o chamei. E depois nós fizemos uma licitação, colocamos aqui a TV Birigui para mostrar, fizemos a primeira transmissão ao vivo pela TV Birigui. E com acompanhamento depois da TV Câmara. Então foi fantástico, né? Ter colocado a TV Câmara, que tantos trabalhos, tantas matérias, isso enriquece. Imagine, nesses 70 anos, se a gente tem 70 anos de história gravada da TV Câmara. Não seria o maior sucesso hoje? Né? Com certeza. Hoje, eu vou comparar aqui com vocês, para compartilhar assim. Eu recebo um vídeo do Pelé, eu fico imaginando assim, tudo que ele jogava. Imagina se nós tivéssemos o recurso de hoje. Para pensar o que seria o rei do futebol hoje. Ele seria 3 vezes maior do que ele é. Porque as pessoas, né, estariam vendo ali esses vídeos maravilhosos. Então, nós não tivemos esse privilégio de 70 anos da TV Câmara, mas de 2000 para cá, sim, com a implantação que nós fizemos, está aqui todo registrado. Então, eu acho que foi assim, ter dado transparência, ter governado para todos os vereadores, independentemente de partido. Se você perguntar hoje a qualquer vereador de oposição na época ao governo, você pode ter certeza que eles vão te dizer, Suzy, olha, não, o Hernandes, ele governou a Câmara para todos. Eu fiz isso porque é da minha índole, de fazer coisas para todos, e eu acabei fazendo para todos. Falando um pouquinho agora do seu relacionamento com o Poder Executivo, né? Germínia Venturoli e Jorge Maluli Neto foram os prefeitos de Araçatuba no período em que o senhor exerceu o mandato aqui na Câmara. Sim. Recorda-se, Hernandes, de momentos marcantes com essas duas figuras públicas? Olha, sim, é um privilégio nosso também, né, de você ter trabalhado nesse período com essas pessoas que eram os bambambãs da política, os ícones da política, né? Você tinha o professor Silvio, a dona Germínia. Nessa época, Suzy, eu fui um vereador independente. Eu não fui um vereador de bancada, eu fui um vereador independente nesses 4 anos. Eu fiquei totalmente independente, mas nunca de uma, como eu digo, de uma disputa ferrenha, de tentar impor algo, de dizer só não, pelo contrário. Não era oposição por oposição. Oposição por oposição. Tudo aquele que vinha do Executivo e que eu achava que era bom, que estava de acordo com meus pensamentos e com as pessoas da minha cidade, eu votava a favor, independente de quem seja o projeto. E se viesse do poder do Executivo, ótimo também, eu votava da mesma forma. Então, graças a Deus, isso eu fiz. Alguns que eu entendia que não era bom,
Eu estava em dúvida, eu votava contra. Mas, nesses 4 anos, conversava com o Silvio, ia lá para pedir explicação de algum projeto, conversava com a dona Germínia, não tive nenhum problema. Eu tinha isso com a Germínia e com o Silvio Venturoli. Agora, com o Maluli já foi vereador de bancada. Com o Maluli eu fui vereador de bancada. E explico, também da mesma forma. Todas as vezes que eu não gostava daquilo que vinha, eu ia antes ao Maluli, doutor Jorge, doutor, não adianta, eu não vou votar, porque eu acho que é isso. E acho que o senhor tinha que rever. Algumas vezes eu era atendido. Ele falava, tá bom, então vou retirar, não vamos pensar um pouco melhor. Outras vezes não, ele colocava. E eu não votava. No outro dia ele ficava muito bravo comigo e tal, dada a nossa amizade, né? Mas você não podia ter feito isso, doutor. O senhor me conhece, sabe que eu sou dessa forma. Então, não votei por isso. Só isso. Passou o projeto, o senhor não precisou de mim. Então, fique tranquilo. Mas eu tinha isso, né? Mas, doutor Jorge, eu sou sincero, a gente tinha uma grande afinidade, uma pessoa que eu gostava muito, uma pessoa que tenho, assim, na minha memória, que fez muito pela cidade. Pode ter certeza que ele fez muito pela cidade. Tanto ele, como o Silvio, como a dona Germínia. Nós temos que enaltecer aqueles que passaram. Cada um fez de acordo com as condições que tinha. É isso que a gente tem que entender. Lógico que você chega lá, quer fazer tudo. Não dá. Então, se o seu pouco ele não for tão muito, tenha certeza que ele foi feito com muito carinho. Hernandes, e os momentos que marcaram envolvendo os colegas de bancada, os vereadores da sua época, aqueles que permanecem na memória? Olha, eu vou ser honesto, a gente tem assim eu tenho uma admiração por todos, né? Quem teve eu pego pelos discursos, né? Inflamados, os discursos. Nelson Reis Alves fazia uns discursos inflamados, Cinti fazia aqueles discursos que era, né, próprio dele. Quando todo mundo prestava atenção, porque ele chamava atenção para esse momento. Então, a gente tinha bons oradores. Não dá para citar todos aqui, mas todos bons oradores, né? Eu sempre acho o Jaiminho, eu acho um grande orador. Acho que o Jaime fala muito bem, a Edna Flor, mas tantas pessoas que naquela época a gente tinha esse debate, a gente tinha uma Câmara com mais vereadores. Então você imagina, os debates eram mais acirrados, porque todo mundo queria falar e todo mundo falava bem. Então era gostoso, e depois, o bom é que tudo isso terminava, e depois quando terminava a gente ia jantar juntos. Independente de era oposição ou situação, a gente ia jantar junto, aí cada respeitava o que o outro votava, o porquê que ele votou. A gente não guardava nenhuma mágoa, não ficava chateado, não. Fazer o quê? Eu respeitava, era o seu direito de votar a favor ou contra. E eu sinceramente sempre fiz isso e me dava bem com todo mundo, tinha um bom relacionamento com todos. Mas era uma Câmara com Carneiro, com Tadame, Edival, nossa gente, era legal. Boas lembranças, então. Tenho saudade, sou amigo de todos até hoje, perdemos já alguns companheiros, infelizmente, né? Infelizmente não estão mais entre nós, e eu perdi assim, e lamento muito, porque gostava de todos eles, nunca saí daqui, desta casa, assim, com raiva de alguém, com mágoa de alguém, nunca. Pelo contrário, terminava ali. O respeito era mútuo e também fui muito respeitado. Quando fui presidente da Câmara, fui muito respeitado. Isso eu tenho que dizer aqui com muita alegria. Eu conduzia a sessão, perfeita, sossegada, com todos os entreveros que tinham, mas nunca houve nenhum desrespeito com a minha pessoa. E eu também nunca desrespeitei ninguém. Hernandes, depois que o senhor deixou a Câmara, teve a oportunidade de participar do Poder Executivo. Foi vice-prefeito de Araçatuba por 8 anos, Sim. Nas 2 gestões de Cido Sério. Né? Hoje pode nos dizer qual é a sua preferência depois dessas 2 experiências? Poder Executivo ou Poder Legislativo? Por quê? Eu sabia que ela ia me apertar, viu, meninos? Eu falei, ela vai me apertar, vai fazer uma pergunta aí. Essa pergunta é difícil de responder, mas eu vou por partes. Eu acho assim, Poder Legislativo, legal. Você tem o poder para pensar, alguém te traz uma ideia legal, essa ideia, ela vai facilitar a vida das pessoas. Eu vou colocar em prática. Então é legal, você se sente uma pessoa que conseguiu colocar e melhorar a vida das pessoas, né?
Por exemplo, eu me lembro que eu adaptei para o Estatuto do Idoso, a idade era 65, o Estatuto do Idoso 60, para o transporte coletivo. Aí eu coloquei para 60 anos. A gratuidade. A gratuidade do transporte coletivo. Eu sabia que aquilo seria benéfico para aquelas pessoas que chegaram aos 60 anos. Então, eu estou dando um exemplo assim para você focar como a gente faz uma lei, como você mexe numa lei, como você determina. Bom, isso é importante. Você representa uma fatia da população. A população votou em você. Você está lá não por acaso, porque você foi eleito, você teve um voto popular, você representa as pessoas. Por isso que quando você dá o seu voto, você não está dando o seu voto. Você está dando o voto de uma parcela da população que acreditou e que acha que você faria o melhor. É legal. É muito bom. Eu incentivo as pessoas, os mais jovens, para participar da política. Venha, traga suas ideias novas, ideias agora, recentes. É ótimo para ser legislador. Isso é bom, faz parte aí para ser vereador. Agora, como era o executivo? Executivo é assim, eu costumo dizer, eu não passei muito por isso, pela minha afinidade com o Cido, mas eu costumo dizer que o vice ele tem a tampinha da caneta, Suzy. Caneta mesmo do prefeito. Ué. Ele que determina. A tampa pode ser sua, mas a caneta é dele. Eu tive o privilégio de trabalhar 8 anos com um camarada maravilhoso. Cido Sério é tudo de bom, é uma pessoa, meu grande amigo, meu grande irmão. Então, quando você tem um Cido Sério junto com você, é diferente. Coisas que, de repente, o Cido pensava em fazer, que eu ia e dava a minha sugestão, imediatamente ele parava. Não, o senhor não está falando isso, vamos pensar melhor. Ele falava assim, fala isso, e sempre foi assim, vamos dormir sobre o tema. Dormir sobre o tema. Aí a gente dormia sobre o tema, vamos pensar, para saber se amadurecer, se aquilo estava correto, se a gente não ia causar, de repente, uma preocupação ao invés de uma ajuda para a população. Então, o Cido me deu esse privilégio. Então, eu trabalhei assim esses 8 anos. Isso me deixou, mais prestativo, mais participativo. Eu tive coisas que consegui definir com o Cido após vários dias de debate. E isso foi legal, porque a gente chegou num denominador comum. Então, o Cido nunca fez alguma coisa, Hernandes, eu vou fazer, não venha me dar pitaco, não venha me falar nada. Não, pelo contrário, se eu falar isso aqui, eu estou errado. Não, sempre ele me ouvia. Isso foi legal. Então, eu tive essa participação boa. Por isso que eu acho que os dois são importantes na vida do político. É importante. Eu acho que o político que quer ser prefeito, é importante ele ser vereador. É muito bom ser vereador. Aprende aqui, nesta casa, porque esta casa ensina. E tem muita gente boa que pode ensinar. Então, primeiro isso. E depois, lá na prefeitura, você pode usar o seu jogo de cintura que você teve aqui. Porque o político é isso. Você não pode ser aquele político... Não existe mais coronelismo. Coronelismo. Pronto, palavra dura de falar, mas é essa aí. Não existe mais isso. Acabou há muitos anos, acabou. Isso é coisa do passado, gente. Não vamos voltar ao passado. O que existe hoje é debate de ideias. É uma ideia, tem que ser debatida. E tem que ser debatida entre executivo e entre o legislativo. E saber respeitar os poderes. Acho que os poderes têm que ser respeitados. Por isso que é importante que nós governamos esses nossos 8 anos. Eu tive o privilégio de ter praticamente quase 100 dias como prefeito e tive que decidir. Exatamente, teve oportunidade. Aí a caneta era minha, eu tinha que decidir, né? A história do Hospital da Mulher, fecha ou não fecha? Eu falei, não vai fechar, não vai fechar. E não fechamos. Graças a Deus, tive o privilégio desses dias também de contar com a ajuda da Câmara daquela época. Então, isso tudo foi legal, porque eu sempre tive bom relacionamento com todos. Eu acho que na verdade, um complementa o outro, né, Hernandes? Então, não há preferências. Não há preferência, é verdade, um complementa o outro. Vamos encerrar essa entrevista e nós sabemos que estamos aqui comemorando os 70 anos da Câmara Municipal de Araçatuba, né? Em 1948 foi instalada a primeira legislatura do Poder Legislativo de Araçatuba e eu gostaria que, para encerrar, o senhor fizesse uma avaliação do papel, do legado que a Câmara Municipal de Araçatuba tem deixado para a sua população. Olha, gente, eu vou expressar assim, Suzy, numa frase bem simples. Todas as melhorias que você, aí no seu bairro, na sua casa, onde você mora, que você recebeu, passou por essa casa. Tudo passou por aqui. Porque mesmo que seja do executivo, ele tem que passar por aqui.
ele tem que ter a aprovação do Legislativo. Então ele passa por essa casa. Então essa casa já defendeu muitas ideias e já colocou muitas ideias em práticas. Pode ter havido algum erro? Pode. Isso existe, porque nós somos seres humanos e seres humanos nós somos propensos a errar. Nós não sabemos quando, nem como, mas erramos. Mas se teve, tenho certeza que teve muito mais acertos do que erros. E mesmo tendo algum erro, esse erro pode ser corrigido por essa casa. Então essa casa tem uma importância assim muito grande. Essa casa, eu diria, que é o coração da cidade. Aqui é que pulsa, aqui é que o coração bate, para que a gente possa ter melhorias a cada dia na vida de cada um munícipe. Por isso eu entendo que essa casa, para mim, nos seus 70 anos, representa muito e vai continuar representando enquanto eu viver nessa minha cidade que eu gosto tanto, que é Araçatuba. Eu vejo hoje o Ferreirinha ainda caminhando pelas ruas da cidade, esse senhor fantástico, de tantas boas memórias e recordações, e saber que ele esteve aqui na primeira é uma coisa assim que deixa a gente... que nós temos um ícone da nossa Câmara, não é? Legislativa, vivo ainda para contar a sua história. E eu fico tão feliz que Deus continue te dando muita saúde, viu? Porque você representa essa casa e representa tão bem. E deixar aqui um abraço ao meu querido Papinha, que é o nosso presidente, não poderia deixar de agradecer o Papinha. Muito obrigado, você que continua aí na batalha, meu amigo, e com todos os vereadores. Não vou citar nome, com medo de esquecer o nome de alguém aqui, mas de todos os vereadores desta casa, que vocês continuem trabalhando dessa forma, cada vez melhor para a nossa população. E te agradecer, Suzy. Muito obrigado a você, a equipe da TV Câmara, que é uma equipe maravilhosa. Muito obrigado a todos vocês que continuam fazendo esse trabalho perfeito, documentando a história dessa cidade a cada dia que passa. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Hernandes. Foi um prazer recebê-lo aqui em nosso estúdio. Obrigada a você. Obrigado. Eu que agradeço. E o programa Câmara 70 anos de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima edição.